Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos começar a estudar sistemas de EDO. Antes vamos para uma pequena motivação. Então aqui nós temos o desenho de dois blocos que estão sendo acoplados em três molas, aonde essas duas marcações aqui se referem ao ponto de equilíbrio dos blocos. Então em um dado momento esse bloco está à direita do seu ponto de equilíbrio, então com o passar do tempo a tendência é ter uma oscilação aqui em torno do ponto de equilíbrio. O mesmo vale aqui para o bloco 2. Também estou levando em consideração duas forças externas aplicadas respectivamente a cada um dos seus blocos. E para modelar esse problema, nós vamos usar duas leis. A lei de Newton, que diz que força é igual a massa vezes aceleração, e a lei de Hooke, que quer dizer que a intensidade da força ela é proporcional a posição do bloco em relação ao ponto de equilíbrio. Então, na hora de estudar aqui, vamos analisar as forças que estão sendo atuadas, tanto no bloco 1 quanto no bloco 2. Então, vamos lá. Referente ao bloco 1, vou marcar aqui M1, nós temos o seguinte. Existe a força externa F1, existe a força que a mola faz para o bloco, a mola 1 que faz para o bloco indo para a esquerda, eu vou chamar de K1, só para sinalizar aqui mola 1, acho que é melhor colocar assim, para ser mais formal. Mola 1. Só que nessa mola 2, o que acontece? Quando você tem uma movimentação desse bloco 1 para a direita, bem, o que essa mola 2 vai fazer em função desse deslocamento? Aplicar uma força sobre o bloco para a esquerda também. Então, existe uma intensidade de força aqui referente à mola 2 aqui, mas existe uma compensação. Por quê? Porque você não está movimentando o bloco 1 sozinho. Ao você movimentar o bloco 2, você vai estar puxando a mola para a direita, e isso faz com que o bloco 1 também receba uma força para a direita. Então, acho que até mesmo para ficar mais didático, vale a pena já colocar essas forças já numa equação. Então, eu vou considerar a direita positivo, a esquerda negativo. Então, massa vezes a aceleração. Bem, então nesse caso a aceleração referente ao bloco 1 seria o x1, duas linhas, é igual a, então nós temos o menos K1 vezes x1, que é referente à força que está sendo aplicada através dessa mola. Nós temos aqui menos K2, menos K2 vezes x1. O que eu quero dizer com isso? Porque quando você tem um deslocamento de x1, a mola K2 pressiona para a esquerda, mas o fato do x2 também deslocar para a direita faz com que você tenha uma força K2 x2. Farei o mesmo. E por último, a força externa. Então aqui, referente ao bloco 2, nós vamos ter. Então vamos lá. Vamos pegar o K3 primeiro. Então, se você desloca o bloco para a direita, K3 aponta para a esquerda, então menos K3 x2. Agora, quando o x2 desloca, por exemplo, se desloca para a direita, o K2 aplica também uma força para a esquerda, então menos K2 x2. Porém, quando o bloco x1 se movimenta para a direita, isso faz com que a mola pressione o bloco para frente. Então vai ter mais K2 x1 mais F2. Então observe que o que eu estou fazendo é que a cada deslocamento do bloco, isso faz com que a mola exerça uma força sobre um bloco
E aí você tem que justamente fazer essa análise se a força está indo para a direita ou para a esquerda. Reescrevendo essa expressão, acho que eu vou apagar aqui as leis que já... Assim, uma última observação é que aqui eu estou pensando em intensidade, como força é uma grandeza vetorial, e aqui eu só estou preocupado em unidimensional, então eu só precisava convencionar se era para a direita positivo ou para a esquerda negativo, mas em módulo ele é proporcional, a força exercida pela mola é proporcional ao deslocamento do bloco. Então apagando aqui essa parte aqui do quadro, na verdade deixa eu dar continuidade. O que nós temos é o seguinte, se a gente isolar os x linhas aqui, nós vamos ter x1, duas linhas, igual a 1 sobre m1 vezes, e aí eu vou abrir um colchete. E eu vou fazer o seguinte agrupamento, vou colocar aqui menos k1 menos k2 vezes x1 mais k2 x2 mais k2 x2 mais f1. Perdão, o quadro ficou pequeno. Então, coloquei aqui o x1 em evidência, separei bonitinho. Agora, x2, duas linhas, vai ser igual a 1 sobre m2 multiplicado por... Agora eu vou primeiro colocar o x1 na frente. Então aqui nós temos k2 x1 mais... Agora eu vou colocar o x2 em evidência. Então vai ficar menos k2 menos k3 vezes x2 mais a força F2. Então é só reescrever essa expressão para poder já preparar para a nossa teoria. Agora já é conveniente aqui, vou apagar o quadro aqui. Na verdade já posso apagar esse desenho para poder, vamos dizer assim, colocar essas expressões numa notação matemática. Observe que nós temos aqui duas equações, mais ainda, são duas EDOs, e são duas EDOs que envolvem, onde o seu objetivo é descobrir qual é o resultado de duas variáveis. Quem é o x1 de t e quem é o x2 de t. Então, pensando assim, pensa que nossa EDO aqui é como se fosse o primeiro y e aqui uma outra função, enfim. Quem nós queremos descobrir é x1 de t e x2 de t, que são duas funções que devem cumprir os dois sistemas ao mesmo tempo. E outro fato interessante é que tanto x1 duas linhas quanto x2 duas linhas sofrem interferências do próprio x1 e do próprio x2. Eu vou reescrever matricialmente essa expressão da seguinte maneira. Como a gente já estudou em álgebra linear, uma forma de representar sistemas é na notação matricial. Então isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre... deixa eu só ver aqui como é que eu vou representar. Vou agrupar, que eu acho que é mais fácil. Então vai ser menos K1 menos K2 sobre M1 mais K2 sobre M1 K2, deixa eu melhorar aqui, K2 sobre M2 dividido por menos K2 menos K3 M2 multiplicado por x1 e x2. Então, se vocês observarem, o que eu escrevi aqui é equivalente a isso aqui, só que na forma matricial, multiplicando, multiplicando. Assim, na verdade, eu só esqueci do f aqui, então nós temos um outro vetor aqui
com coordenadas F1, F2. Em resumo, o que nós temos aqui é um sistema de 2 EDOs de ordem 2. Nosso objetivo é justamente descobrir quem é x1 e x2, e isso é um sistema de EDO. Então, o sistema de EDO é um conjunto de equações diferenciais ordinárias, e o nosso objetivo é justamente descobrir quais são as funções que cumprem essa propriedade. Então, do jeito que eu esquematizei aqui, dá a entender que, bem, nós vamos, na nossa teoria, começar a estudar os sistemas de EDO de primeira ordem, depois estudar os sistemas de EDO de segunda ordem e prosseguir os estudos. Só que tem uma diferença, algo interessante, né, nessa parte da matéria, é que nós não vamos precisar estudar sistemas de EDO de segunda ordem. Como assim? Bem, eu vou chamar essa equação aqui de equação número 1 e eu vou considerar a seguinte mudança de variáveis. Bem, vou usar... pode ser. Eu vou chamar de vou colocar assim, vou chamar de x1, vou chamar de U2, o x1', vou chamar de V1, o x2, vou chamar de V2, o x2'. Ao fazer essa mudança de variáveis, observe o que vai acontecer. Bem, vou derivar os dois lados da igualdade aqui em relação a t. Então, 1' vai ser x1', só que x1', por definição, pela forma como eu descrevi, ele é igual ao 2. O 2', ele é igual a x1 duas linhas, mas a gente já sabe qual é a cara do x1 duas linhas. Então vai ser 1 sobre n1 vezes menos k1 menos k2 vezes. Quem é o x1? O x1 é 1. 1 mais K2 vezes x2. Quem é x2? V1 mais F1. Um instantinho. Mais F1. Então, isso aqui é o U'2. V1', bem, V1' seria o x'2, né? O x2', né? Que é a mesma coisa que o V2. E aí, o V2' é nada mais nada menos que 1 sobre M2 vezes K2 vezes x2, cadê x2 que é V1? Não, desculpa, K2 vezes x1, então x1 é 1, mais menos K2 menos K3, vezes x2, que é V1, mais F2. Não sei se está clara aqui a visualização. Infelizmente o quadro é pequeno, mas deixa eu ver aqui. Vou ter que apagar aqui o quadro, mas observe o que está escrito aqui no quadro e esse sistema número 1 vai se transformar nesse sistema aqui. E aí eu vou escrever esse sistema aqui de forma matricial. Então observe que é um sistema de EDOs de segunda ordem. E aí, o que acontece quando eu realizo essa mudança de variáveis? Então, apagando aqui o quadro. Aqui já vale a pena apagar.
vamos ter U1', U2', V1', V2'. E isso vai ser igual a... Vamos lá. O 2, então vai ser 0, U1 mais 1, U2 mais 0, V1 mais 0, V2. Eu vou chamar... Olha, eu vou chamar, para ficar mais simples a anotação, me permitem chamar isso aqui tudo de alfa, isso tudo aqui de beta. Não, mas aí eu vou precisar do V1 e V2, então mudando de ideia eu vou ter que escrever tudo por esse texto mesmo. Vai ser mais razoável. Então voltando aqui, então U1' é isso, U2', vamos lá. Tem algum 1? Tem, então que é menos K1 menos K2 sobre M, está multiplicado por 1. Não tem nada de U2, então aqui você coloca 0. Tem algum V1? Tem, que é K2 sobre M1. Não tem nenhum V2, então aqui você coloca 0. E esse F1 eu vou colocar mais para frente, daqui a pouco eu explico como. Na verdade já posso colocar aqui no lado de fora. Vai ser, não existe nenhuma força externa em vamos colocar assim, não existe nenhuma força externa na primeira coordenada. Na segunda coordenada temos essa força externa. Terceira coordenada não existe força externa. Quarta coordenada existe essa força externa. Porque o que eu estou querendo dizer, as coordenadas correspondem a cada uma dessas coordenadas, ou seja, a primeira coordenada do lado direito tem que ser igual a U1', a segunda coordenada do lado direito tem que ser igual a U2' e assim sucessivamente. V1', não tem nada de U1, não tem nada de U2, não tem nada de V1, mas tem o V2. Por último, o V2' aqui. Tem algum 1? Tem. K2 sobre M2. Tem algum U2? Não tem U2. Tem algum V1? Tem. Menos K1 menos K2 sobre M2. E não tem nada de V2 aqui, então 0. Isso tudo multiplicado pelo vetor U1, U2, V1 e V2. Então, o que a gente acabou de fazer? Nós transformamos aquele EDO anterior, que era um EDO que tinha duas equações, só que cada equação correspondia a uma EDO de segunda ordem, e acabamos de transformar uma EDO que tem 4 equações, que aparentemente aumentou o grau de complexidade. Porém, as 4 equações são EDOs de primeira ordem. Então, ao invés de estudar um sistema de EDOs de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem e assim por diante, nós podemos condensar toda essa teoria simplesmente trabalhando em sistemas de EDOs de primeira ordem. Então, já estamos aptos para definir formalmente o que é um sistema de EDOs. Então, vamos à definição um pouco mais formal do que é um sistema de EDO, entre outros comentários. Então, vamos para a definição de sistemas de EDO. Um sistema de EDO, e aí eu vou omitir o fato dele ser de primeira ordem por conta da motivação anterior, mas é nada mais, nada menos que um conjunto de equações onde x1' é alguma função que poderá depender de x, x1, x2 até xn. O mesmo vale para x2',
que é alguma função que depende dessas variáveis, até o xn, onde o nosso objetivo é encontrar x1, x2 até xn. O que eu quero dizer com isso? O que é a noção de solução de um sistema de EDOs? É quando você for capaz de encontrar γ1, γ2, γn de tal modo que se você substituir x1 por γ1, x2 por γ2, xn por γn, obviamente que esses gamas no mínimo eles devem ser diferenciáveis, né, para fazer sentido calcular a derivada, mas quando você substituir aqui dentro, você tem uma igualdade. Só que como γ1, γ2, γn são n funções diferentes, é fundamental que todas essas funções possuam o mesmo domínio. Então eu vou supor que todos esses γj estão em algum domínio de alfa até beta, onde alfa pode ser igual a menos infinito ou beta igual a infinito. Mas o que eu quero dizer é que todas essas funções aqui estão no mesmo domínio alfa-beta. Outra observação que a gente pode visualizar geometricamente como uma curva no espaço Rn, você pensando em n variáveis, mas se vocês quiserem, por enquanto, se restringir a duas EDOs, um sistema de duas EDOs de primeira ordem, as soluções vão ser curvas no R2, porque você está falando uma expressão para a primeira coordenada e uma expressão para a segunda coordenada, ou seja, você está dizendo que quem vai ser x1 em função de t, quem vai ser x2 em função de t. E é exatamente assim que a gente descreve curvas, por exemplo, no espaço R2. E aí, se você tem, por exemplo, uma EDO com n equações, logo você vai ter conjuntos, a imagem solução, vamos dizer assim, a imagem vai ser justamente o traço de uma curva no espaço Rn, ou seja, o conjunto solução é nada mais nada menos que curvas no espaço Rn. Só que trabalhar com sistemas de EDOs nesse formato que está aqui é muito complicado, porque aqui pode ter qualquer coisa, né? Eu poderia colocar aqui x1' igual a t vezes x1 ao cubo vezes e elevado a x3 vezes x4. Bem, nós não vamos estudar uma classe tão grande de EDOs assim. Nós vamos começar com os sistemas de EDOs mais simples e fazendo uma conexão com o que a gente estudou lá no início do nosso curso. A primeira grande classe de EDOs que nós estudamos nos nossos cursos foram as EDOs lineares. Então, a primeira classe de sistemas de EDOs que nós vamos estudar são sistemas de EDOs lineares. Então, vamos para a sua definição. Então, vamos à definição de sistemas de EDOs lineares. É nada mais, nada menos que um sistema onde cada equação, as variáveis estão com o seu expoente elevado a 1, ou seja, cada x1, cada x' aqui depende dos x de forma linear. Ou seja, aqui o expoente é 1, aqui o expoente é 1, aqui o expoente é 1. São tudo funções lineares. Então é alguma função multiplicada por x1. Aqui eu estou omitindo, mas aqui você deveria colocar x1 de t, x2 de t. Tanto x1, x2, xn são todas funções que dependem de t. Por uma questão de espaço no quadro, decidi omitir isso. Mas aí você tem alguma função que depende de t vezes x1, mais e assim por diante. Isso aqui é um sistema de EDO linear. E o interessante é que você pode condensar essa notação numa notação matricial, simplesmente representando x maiúsculo linha. E aí o que seria o x maiúsculo linha de t? Seria nada mais nada menos que o vetor coluna x1' de t, x2' de t, xn' de t. Então você teria x maiúsculo linha vezes uma matriz P de t, que corresponde às entradas do P, multiplicado pelo x de t. O x de t, novamente, é um vetor coluna formado por x1, x2, xn, e esse g maiúsculo de t é o g1, g2, gn. Então, isso que eu escrevi matricialmente equivale a esse sistema de EDO. E muitas vezes é mais conveniente você olhar para esse formato, você condensar numa notação matricial. E uma observação rápida, né?
que se porventura g de t for igual a zero, você diz que esse sistema de EDO linear, além de ser sistema de EDO linear, ele é homogêneo. E fazendo uma conexão com o que nós já estudamos antes, para sistemas para EDOs lineares homogêneos, a gente sabia lá que, por exemplo, quando você tinha duas soluções de uma EDO linear homogênea, soma de duas soluções ainda é uma solução. Multiplicar qualquer escalar por uma solução continua sendo solução daquela EDO. O mesmo vale para esse sistema de EDO, no caso, se for linear e homogêneo. Então eu vou enunciar esse resultado, isso se chama princípio da superposição, e vamos a ele. Teorema. Bem, vamos imaginar que φ1 maiúsculo e φ2 maiúsculo sejam soluções da nossa EDO linear homogênea. E aí, lembrando mais uma vez, vamos imaginar aqui, vamos pensar que x aqui é esse x maiúsculo, deixa eu colocar aqui no rascunho. Vamos imaginar que o nosso x maiúsculo seja x1 e x2. Então vamos pensar em duas dimensões. O que eu falar para n dimensões é análogo. Então, se φ1 e φ2 são duas soluções, isso está querendo dizer o quê? Bem, o φ1 ser solução desse sistema estrela, quer dizer que se você trocar o x1 por γ 1,1 e x2 por γ 2,1, ao substituir nessa relação, você obtém a igualdade, o mesmo vale para o φ2 maiúsculo. Então, se você tem duas soluções desse sistema estrela, então um novo vetor, vamos colocar assim, uma nova curva, que é uma combinação linear das duas soluções, ou seja, C1 vezes φ1 mais C2 vezes φ2, essa combinação linear também vai ser solução desse sistema EDO estrela. Como é que a gente faz isso? Bem, deriva esse personagem aí. Vou omitir o T aqui. Então, se você derivar esse personagem, acho que eu vou colocar assim que é melhor, você vai ter o quê? Que é a derivada disso tudo. Então vai ser... vou economizar aqui um pouquinho. Vamos fazer um rascunho aqui. Se você deriva essa parcela, derivada da soma, soma das derivadas, como é constante vezes uma função, então é equivalente a você fazer constante vezes a derivada da função, mais constante vezes a derivada da função. Então, feito isso, você vai ter C1 vezes φ1', mais C2 vezes φ2'. Bem, só que φ', por ser solução dessa EDO estrela, você pode trocar o φ' por P de t vezes φ1. Então aqui fica C1 vezes P de t vezes φ1. Agora para a segunda parcela, mais C2 vezes φ2 sendo solução desse sistema, você trocar o x por φ2, você vai ter P de t vezes φ2. Agora é só colocar o P de t em evidência. Vou colocar aqui embaixo. Então, colocando P de t em evidência, você vai ter aqui C1 φ1 mais C2 φ2, só que C1 φ1 mais C2 φ2 é o nosso φ. Então isso aqui vai dar P de t vezes φ. O que você está dizendo? Que φ' é igual a P de t vezes φ, ou seja, também a solução desse sistema GDO. Provavelmente, nessa altura do campeonato, muitos de vocês devem estar com uma dificuldade de absorver o que eu estou explicando agora, porque aqui só estou no âmbito teórico, né? Vamos fazer um pequeno exemplo numérico para nos situarmos um pouco mais do que está acontecendo, mas a partir das próximas aulas
a coisa tende a ficar mais natural porque nós vamos começar a desenvolver métodos para resolver o sistema GDOs. Mas, para não fechar essa aula somente com teoria e abstração, vamos fazer um pequeno exemplo numérico. Então, para fechar a aula, nós temos aqui um exemplo numérico. Vamos considerar um sistema GDOs x' igual a essa matriz vezes x. Então, essa matriz, pensando naquela matriz P, acaba que é constante. Esse x eu estou pensando no vetor x1, x2, então nosso objetivo é encontrar x1 e x2. O que eu vou fazer? Eu vou verificar que φ1 é uma solução daquele sistema e vou deixar para vocês verificarem que φ2 também é uma solução desse sistema. Vamos para o φ1. Então, se φ1 tem esse formato, bem, primeiro vamos calcular quanto que é φ1'. Bem, a derivada dessa função, como esse vetor aqui ele é constante e aqui está multiplicado com a função, então fica a derivada da função vezes o vetor. Então, nesse caso, 3 vezes e elevado a 3t vezes o vetor 1, 2. Guarda essa informação. Vamos calcular agora o que seria a matriz 1, 4, 1, 1, multiplicado. Bem, para fazer essa multiplicação, eu vou agrupar agora esse escalar aqui para dentro. Então, vai ser e elevado a 3t 2 vezes e elevado a 3t. Então, vou agrupar aqui para dentro o φ. Então, eu vou fazer esse produto e ver o que acontece. Então, ao realizar esse produto, bem, na primeira linha nós vamos ter e elevado a 3t mais 2 vezes e elevado a 3t. E na segunda linha nós vamos ter 4 vezes e elevado a 3t mais 2 vezes e elevado a 3t. Bem, agora realizando as operações aqui, aqui na primeira coordenada vai ser 3 vezes e elevado a 3t e na segunda coordenada 6 vezes e elevado a 3t. Eu vou colocar 3 vezes e elevado a t em evidência. Então vai ficar elevado, 3 vezes. Então aqui colocando 3 vezes e elevado a 3t em evidência, bem, a primeira coordenada tinha dado o próprio 3 vezes e elevado a t, então aqui fica 1. Aqui eu tinha dado 6 vezes e elevado a 3t, então aqui dá 2. Se vocês forem verificar, bateu igualdade. Faça a mesma coisa para φ2 e observe que φ1 mais φ2 continua sendo solução dessa EDO, por quê? Porque essa EDO ela é linear e homogênea. Mais ainda, se você fizer combinações lineares dessas duas soluções, ainda será a solução dessa EDO. O que ainda não sabemos, que será, nós vamos discutindo nas próximas aulas, se eu posso afirmar que todas as soluções desse sistema linear é necessariamente uma combinação linear dessas duas soluções. A única coisa que eu disse é que combinação linear é uma solução. Eu ainda não disse se todas as soluções são combinações lineares dessas duas soluções. Mas assim, ainda temos uma outra discussão que é: da onde eu tirei essas duas respostas? São algumas perguntas que estou levantando que nós vamos respondendo aos poucos. Vou principalmente focar na parte de como obter esses dois vetores. Talvez eu produza um vídeo mais teórico explicando, quer dizer, já na próxima videoaula, já explicando por que será que todas as soluções da EDO, desse sistema de EDO vão ser combinações lineares desses dois. Eu ainda vou ver direitinho o que fazer, qual vai ser a sequência. Mas, de qualquer jeito, existem essas diversas perguntas. Sugiro que leiam o livro texto. Se vocês não se lembram como se faz multiplicação de matriz, revisem. Apesar de que eu acho que vocês, se estão assistindo esse vídeo, eu acho que já têm uma boa noção. É isso. Qualquer coisa, estou à disposição e até a próxima.